comportamentos teóricos número 8. Tipificação dos modos jônio. Ok? Então, na verdade, aqui tem uma prévia, né, do que seria isso daqui. Então, na verdade, esse CHM é o campo harmônico maior. CMH, campo harmônico menor harmônico. Certo? Eu não coloquei o H aqui. Posso até colocar aqui para destrinchar aqui, tá? Então, aqui, ó, fica melhor descrito, né? Campo harmônico menor harmônico. Aí, campo harmônico menor melódico e campo harmônico maior harmônico, certo? Aí o que eu fiz as relações de quarto e quinto e de sexto e sétimo são as diferenciações, em particular o campo harmônico menor harmônico e o campo harmônico maior harmônico tem essa característica em particular, esse distanciamento de um tom e meio que equivale a uma segunda aumentada e uma terça bemol. Aqui eu fiz os graus que correspondem aos modos nos campos harmônicos. O jônio, campo harmônico maior diatônico ou natural, ele é o primeiro grau. Campo harmônico na menor harmônica, CHMH. Vou colocar aqui para ficar bem claro. CHMH. Tá? Aí menor melódico e maior harmônico, tá? Só um pouco o CH, beleza? Bom, o campo harmônico menor harmônico jônio é o terceiro grau bemol. Lembre-se que ele começa, o campo harmônico menor harmônico ele começa com a alteração do sétimo grau no eólio, ou seja, ele tem uma alteração no sétimo grau. Então, essa alteração é cromática ascendente, né? Então, por isso que nós temos eólio, lóquio e jônio. E do eólio para o jônio, nós temos um distanciamento de exatos um tom e meio, né? E que dá esse aqui, né? O jônio com quinto aumentado, ele tem uma alteração jônio, ele tem uma alteração no quinto grau ascendente, quinto aumentado, e fica resultante disso aqui. A terça bemol com sétima menor e quinto aumentado. O superlóquio não é um jônio, mas é um modo híbrido. Logo eu vou falar sobre isso. E o jônio da maior harmônica também tem essa particularidade, esse distanciamento aqui de um tom e meio, né, no sexto e no sétimo grau. Então ele tem uma distanciamento de uma segunda aumentada ou uma terça bemol, podemos pensar assim, certo? Bom, e aqui o jônio no sexto bemol, já como é uma alteração do sexto grau, cromativo descendente, então ele é o primeiro grau, né, com essa alteração aqui, tá? Então, o primeiro grau, ele tem a sétima menor também, a décima terceira bemol, enfim, certo? O que mais tem para falar? Bom, campo harmônico, menor harmônico e o maior harmônico, eles têm em particular esse distanciamento aqui, tá? Ok? Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui para ficar bem claro e fácil de ser entendido. Então, nós temos tonicamente, vamos colocar aqui, vai. Tônica, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Tônica, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Certo? Vamos fazer isso aqui para ficar bem fácil. Vou colar e vou copiar aqui em outro lugar. Ok? Legal. Vamos pegar esse primeiro cara aqui. Então, esse daqui vai ser
Fazemos uma taxonomia aqui do campo harmônico maior natural. Tá? Então vamos pegar aqui. Olha lá. Primeiro grau, Dó, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo? Vamos até já explorar isso. Parece que é mais fácil fazer isso. Né? Aqui eu vou explorar aqui. E esses demais aqui a gente apaga. Fica mais ágil o exercício, né? Alteração do programa aqui, manipular o programa aqui, fica muito mais ágil. Então vamos lá, ó, vou deixar aqui e entrar assim. Deixa eu ficar com o vídeo, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Então, nós temos isso aqui, certo? Então vamos lá. Sétimo. Enfim. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Bom, isso aqui não precisa ter qualquer alteração, né? Porque é isso mesmo. É tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, certo? Os distanciamentos são os seguintes. Eu disse, volta de novo. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Vou colocar o dó aqui. Eu sempre esqueço desse dó aqui. Em tudo quanto é exercício que eu faço, eu sempre esqueço desse dó. Então ele é diatônico. Então qual que é a característica desse jônio? Ele é um jônio, certo? E sétima maior. Ok? Fechou. Bom, vamos para o próximo. O próximo é o seguinte. Então nós temos tônica, segunda, tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sétima, certo? Só que no caso, esse é o dó da menor harmônica. Então ele tem uma alteração no quinto grau. Então ele tem uma alteração cromática ascendente. Então ele vai ser a quinta aumentada, certo? Ok? Então ele tem essa alteração cromática ascendente. E nós temos os distanciamentos tom, tom, semitom, a característica aqui da menor harmônica. Um tom e meio do Fá para o Sol sustenido, ou seja, na quarta justa para a quinta aumentada. Tá? Depois eu vou especificar lá em cima. Ó. Então, tom, blá blá blá, né? Então, certo? Então, qual é a característica modal desse livro? É exatamente isso. É a quinta aumentada. É o jônio em quinta aumentada. Certo? Bom, vamos colocar aqui, só para especificar, vamos colocar aqui quinta justa e quarta justa. Certo? Eu vou colocar aqui também quarta justa para especificar. Agora aqui, ó, aqui tem um lance em particular. Aqui não é jônio, né? Como falamos logo de início, que vimos no quadro, ele é alterado superlóquido. Na verdade, eu só peguei ele por quê? Porque vocês vão ter uma alteração cromática ascendente do primeiro grau. Okay? Não, é tônica sustenido? Não, porque ele está falando como função tonal de Dó sustenido.
Então não tem alteração na característica, na tônica. Okay? Então não estamos trabalhando com falso cromatismo. Tá? É diferente. Uma taxonomia, né, sendo tipificada em distanciamento. Aqui, tá? Uma foi feita esta, e agora está sendo feita esta. Certo? Então nós vamos pegar aqui e fazer o seguinte. Tem muita coisa aqui a ser modificada. Já começa pelos graus. Segunda bemol, terça bemol, nona componente, quarta bemol, quinta bemol, sexta bemol, quinta sétima. O único grau que foi alterado foi o Dó sustenido, certo? Então nós temos aqui, olha só, repare, existem livros brasileiros, mas antes eu vou fazer os distanciamentos, antes de falar isso, tá? Eu tenho o semitom, temos o tom, temos o semitom, temos o tom, semitom, olha lá, desculpa, tom, de novo, tá? Eu esqueço do dó, impressionante, peraí, vou colocar aqui o dó. Você foi melhor, enfim, oitava, certo? Bom, segundo dó, sexta, semitom. Tá. Tem uma particularidade aqui nisso aqui. As pessoas, eu nunca vi um livro, por exemplo, em português, que discrimina desta forma aqui, né? Tônica, terça bemol, quarta bemol, quinta bemol, sexta bemol, sétima bemol, oitava. Mas tem um problema até de função, um problema até de dificultar a leitura, dificultar a decodificação do módulo. Olha só, se nós fizermos a enarmonia, olha só os graus, olha que ruim que fica. Segunda bemol, ok. Mas tem livros que falam que é segunda aumentada. Ok? Justamente para enfatizar essa terça. Tá? Mas por que não enfatizar a terça bemol, que é a segunda aumentada? Enfim, certo? Continuando, né? Eu já me perdi já. Eles falam que é quarta aumentada, que corresponde será a quinta menor, quinta aumentada, e eles falam que é a sétima menor mesmo, ok? E oitava. Olha que confuso que ficaria, né? Se fosse trabalhar pela função, que não podemos negar isso, mas em hipótese alguma, seria o quê? Dó sustenido, tá vendo? Ré, ok, beleza. Agora, e aí? É Ré dobrado sustenido, certo? Ou Ré X. Né? Tá? Mas eu vou colocar dobrado sustenido para vocês sacarem. Ré dobrado sustenido. Tá vendo aqui, ó? E aqui? Piorou. Aqui. Mi sustenido. Certo? Aqui, ó. Olha que horror aqui. Tá? Dobrado sustenido. Certo? Sol dobrado sustenido. Certo? E o tal do Si. E de novo o Dó sustenido. Certo? Então, olha só que interessante aqui. Aqui você tem uma harmonia, ó. Dó sustenido. Ré, beleza. Tranquilo. Ré. Agora, Ré dobrado sustenido é Mi. Mi sustenido é Fá. Fá dobrado sustenido é Sol. Sol dobrado sustenido é Lá. Si é Si mesmo e Dó sustenido é Dó sustenido mesmo. Desculpa, esse Dó sustenido aqui. Okay? Então fica muito difícil de você decodificar, de você entender, né, com a harmonia aqui.
E eu vejo muitos livros falando isso, que é segunda bemol, segunda aumentada, quarta aumentada e quinta aumentada. Tá? Então, e fora isso, ó, é um problema. Fora isso, se vocês repararem aqui, come um grau, tá vendo? Ó, come um sexto. Porque você tem que 2 graus, 2 segundos, uma segunda bemol, uma segunda aumentada e cadê a sexta? Ela não é enfatizada, entendeu? Então fica muito melhor você pensar inarmonicamente nos graus. Já mata tudo, olha só, aqui tranquilo. Fica tranquilo, tá vendo? Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó sustenido. Aí, ó, tranquilo. Em vez de ter que falar Mi sustenido, fala assim, não, bobeira. É tônica, segunda bemol, terceira bemol, quarta bemol, quinta bemol, sexta bemol, sétima bemol, oitava. O ser estranho que é aqui, que ele está trabalhando como função, que não dá para falar que é uma terça. Por que não dá para falar que é uma terça? Porque é Fá. Então, se você contar aqui do Ré, Mi, Fá, dá quarta. Então, ele está trabalhando com função, uma quarta bemol. Então, aqui já está simplificado aí nesse ponto. Já tem todos os graus. Tá? Tem todos os graus. Todos eles estão bemolizados, exceto, é claro, a tônica e a oitava, que é a mesma. E de resto, todos bemolizados. Certo? Então, fica muito mais simples e muito mais descritivo assim. Ok? Então, esse daqui que nós trabalhamos foi o alterado superlock, que não tem nada a ver, não é um jônio, ok? É um modo híbrido. Por que é um modo híbrido? Porque na verdade nós temos tônica, terça bemol e quinta bemol, que configura o quê? Um acorde diminuto. Com a sétima bemol, um meio diminuto. Se for um tríade, né, um diminuto. Se for uma tétrade, um meio diminuto. Se nós fizermos tônica, quarta bemol, que é a terça, né, sonora, são instrumentos de temperamentos iguais. Né? Ou seja, todos os semitons são iguais, os 12 semitons são iguais. Tá? Então, estamos falando de temperamento igual, então, exatamente, você está trabalhando com função. Se é a quarta bemol, mas sonoramente é uma terça. Okay? Então, se você tiver uma tônica, uma quarta bemol e tiver uma sexta bemol, que harmonicamente é uma quinta aumentada, você tem uma acorde aumentada. Uma acorde aumentada. Lembra de colocar a sétima bemol, uma acorde aumentada com sétima bemol. Certo? Então, esse modo é híbrido. Tem duas funções, tem uma dupla função. A dupla função de dominância, né? Porque ambos são sensíveis. Ambos são sensíveis, não. O meio diminuto ele é sensível à tônica, né? E o dominante ele tem esse problema. Ele seria um quinto grau, considerado como um quinto grau. Só que se a gente pensasse no mixolíder daqui, quinto grau, quinto, tom, né? Tom, considerado segunda maior, terça maior, uma quarta justa de distância, certo? Na quinta para a tônica, você tem uma quarta justa de distância, ok? E aqui, no caso, nós teríamos um sétimo grau dominante alterado, um sétimo grau aumentado aqui também, assim, fazendo sensível numa tônica menor, né? Porque isso aqui é um acorde de temperamento menor ou melódico. Certo? Da onde surgiu esse menor melódico? O menor melódico surgiu justamente na alteração do sétimo grau do segundo grau do diatônico. Ok? Bom, vamos falar. Então, nós temos aqui agora o da maior harmônica. Da maior harmônica, esse é o meu segredo. Aqui, beleza. Qual que é a diferença da maior harmônica para a menor harmônica? A maior harmônica nós temos o Lá bemol, que é correspondente a sexta bemol. Então temos uma alteração cromática descendente do sexto grau. Lá bemol. Certo? E aqui também tem esse detalhe. Nós temos a quinta justa. Ok? Nós temos a quinta justa. E essa quinta justa. Opa! E essa quinta justa não tem no
da menor harmônica, pula da quarta justa para a quinta aumentada, fazendo aquele distanciamento de terça menor. Quarta justa na quinta justa já tem esse distanciamento de segunda aumentada para terça menor, certo? Mas como não estamos falando de um grau vizinho para outro, então podemos falar que oficialmente é um distanciamento de segunda aumentada, né? Porque é de um grau para o outro, é de um grau conjunto para o outro. Né? Então aqui, ó, quarta justa, quinta aumentada. E não quarta justa, sexta bemol, né? Que aí sim seria a terça. Mas não é a quarta justa, quinta aumentada, então a segunda aumentada, certo? Então aqui embaixo, vamos lá. Então aqui vamos ver os distanciamentos da maior harmônica. Tônica. Não, tônica não, perdão. Tom, tom, semitom, tom, semitom e o tal do tom, certo? Que é exatamente isso que eu falei. É esses graus aqui, tá? Então seria, nós podemos procurar. O quinto grau é aumentado, ó, tá? É da quarta justa para a quinta justa. E o sexto, ele retorna meio ponto. Ele tem essa alteração cromática meio para aqui. Vamos. Peraí. E caraca, foi. Certo? Então você tem esse distanciamento aqui de um pontinho. Tem grau vizinho aqui, ó, sexta e sétima. Quarto e quinto. Graus vizinhos. Graus vizinhos, logicamente, segunda aumentada. Uma distância de um pontinho, ok? Normalmente é uma terça bemol. Você não fala de terça bemol porque é mais comum. Ele já é um grau que já faz parte do esqueleto triádico, né, tradicional, certo? Bom, então nós temos aqui, qual que é a característica dos... desculpa, eu não coloquei aqui. Aqui, ó, 4, 9, 7, ou então, certo? Sim, 9, 7, super, alterado 7 ou super 9. Aqui, ó, tá vendo aqui? Opa, desculpa. Tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos o quê? Zona 6 bemol. Certo? É isso. Tá? Que mais de particularidade que eu posso falar dessa aqui? Sim. Do campo harmônico na harmônico, esse jônio aqui, ele vai ter notas a evitar, ou seja, a tal da avoid note, certo? Nós temos notas a evitar que seriam dessa terça para quarta justa, esse choque de semitom aqui, e os graus não são relativos entre si, tá? Pelo contrário, eles são superpostos de acordo com o empilhamento das tríades e tétrades. Okay. Aqui já existe uma maior flexibilização. Tá? Por quê? Apesar de nós termos isto aqui, ó, terça e quarta justa, nós temos quarta justa quinta aumentada. Então, no campo harmônico menor harmônico, todos os graus são relativos entre si. Então, significa que qualquer modo e qualquer acorde faz a função do outro. A mesma coisa aqui. Principalmente aqui, porque aqui nós temos uma relação híbrida de dois acordes. Então aqui, todos os graus são relativos entre si, os acordes fazem função. Podem trocar de funções, enfim. E aqui também. Aqui todos os graus são relativos entre si. Apesar que do campo harmônico maior harmônico,
que se fala é o seguinte, que nós temos dois modos diatônicos sobrepostos. Nós temos o modo ozônio e temos o modo eólio sobreposto. Se você reparar bem, se você ver esse movimento da tônica segunda e terça é o ozônio, certo? Da quarta justa, quinta justa e sexta bemol, reparem, é o eólio, é o começo do eólio. Então aqui, ó, jônio e eólio sobrepostos, certo? Só que o que dá a característica desse esqueleto aqui, ó, tá vendo? Esses dois esqueletinhos aqui, tríade, é exatamente essa sétima maior, que define e fala, você é o jônio no sétima maior e uma alteração no grau, no sexto grau, certo? Bom, então é isso aí, o que mais tem para falar disso aqui? Acho que não tem mais nada para falar. Bom, então é isso aí, uma ótima vida musical, todos os estudos teóricos, práticos, ligado à prática musical, ligado à prática instrumental, ligado à prática composicional, ligado à prática de análise, e pelos motivos sempre muito importante, tem muitos teses de mestrado, bacharelado, doutorado, aí na internet, tanto em português, tanto em inglês, para aproveitarem e investigarem. Também, é claro, investiguem no meu canal, tem muita coisa interessante. Acredito que vocês vão ter muitas revelações. E é isso aí. Até mais.